nós já passamos pelo Brasil da era colonial aí, né, um pouquinho, é que nós começamos com a literatura desde a Idade Média. Falei para vocês que ainda a gente hoje, né, mesmo nas produções contemporâneas, a gente tem muito reflexo do medievalismo, de tudo que foi produzido naquela época, né? Do classicismo, até do trovadorismo, né, gente? Que hoje a gente tem muita música, a gente tem muita produção artística de um modo geral, obra literária, muito poema, que tem essa certa vassalagem amorosa, não é? A gente tem isso ainda hoje. É, então, é bastante bacana a gente estudar, a gente perceber de onde vêm essas ideias todas, né? Por isso que a gente vê lá a literatura desde a Idade Média aos dias atuais. Então, nós passamos lá pela Idade Média, vimos o Cavaleiro Medieval, que nós não podemos nos esquecer que vai ser retomado depois no Romantismo, né? A gente tem que sempre estar linkando essas ideias, porque são coisas que vocês sabem, vocês já passaram por isso tudo, mas às vezes vocês não conseguem concatenar as ideias, não conseguem perceber o que tem ali, o que tem aqui, né? Alguns alunos conseguem. Outros, quando a gente explica, tipo assim, o Cavaleiro Medieval, em todos os países onde houve romantismo, né? O romantismo foi a escola literária que caracterizava-se por ser nacionalista, não é? De valorização exacerbada do que era nacional. E no Brasil, nós tomamos o Cavaleiro Medieval também e revestimos o índio dos valores do Cavaleiro Medieval. Não é? Não tínhamos aqui um passado tão assim grandioso, né? Porque o Brasil começou nessa época, mas nós tivemos o índio sendo investido por esses valores. Mas isso aí a gente não pode perder dentro da literatura. Outra característica bastante bacana é da proximidade do cordel, que é uma literatura de agora, né, uma literatura contemporânea, com essa época aí da novela de cavalaria, né, porque tem essa semelhança. Né? Principalmente a característica do cordel lembra também como que as epopeias eram distribuídas para o povo, né? Depois que os gregos começaram a dominar a língua escrita, né? Porque antes as epopeias eram só declamadas, né, gente? Você sabe que o Homero, ele era um doido cego, né? Considerado um doido, e era cego, não cego completamente, né? Mas tinha perdido já uma porcentagem boa da visão, e ele andava pelas ruas afora falando suas epopeias, e tinha também os tais aedos, né? Que eram, aedos não, desculpa, aedo é quem narra a epopeia de hoje. Eram os, lembra de prosódia, esqueci agora o nome, vou lembrar, mas ele que passava, os rapsodos, eram os homens que contavam essas histórias, essas epopeias, essas narrativas épicas. E aí o engraçado é que o Homero era considerado um doido, né? Coitado, cego. Ou seja, na época que ele viveu não tinha prestígio nenhum. E ele é um cara tão importante na história da literatura, história das artes de um modo geral, que o período que ele viveu é chamado de período homérico. Olha que loucura, né? Que coisa de doido, né? Então, o cara que era considerado assim, doido, né? Cego, mas ele escreveu as epopeias assim, mais bonitas que a gente tem conhecimento, que a gente estuda, né, em língua portuguesa, né, que a gente estuda aí o Camões, que a gente sabe a história, que vocês leram lá no 9º ano, os Lusíadas, não os Lusíadas original, né, que é esse daqui de 1102 estrofes oitavas, não é esse, mas a gente lê aquela narrativa que tem por base essa, essa obra original aqui. E tem Ilíada e Odisseia, que é do Homero, né? Ilíada narra a guerra de Troia, né, em si, depois que o louco lá raptou Helena, do Menelau, Paris. E Odisseia narra o retorno de Odisseu para casa, né, que é o herói da guerra de Troia. Foi o cara que teve a brilhante ideia de fazer o cavalo de Troia, ok? O cavalo de Troia que se faz muita intertextualidade sobre ele, e às vezes tem pessoa que faz intertextualidade, mas nem sabe do que se trata, né? Tem gente que fala assim, que foi um presente grego, mas nem sabe o que é presente grego. Às vezes a pessoa não tem conhecimento da história, não sabe que presente grego é um presente mau, é um presente que não traz, que não é benéfico, né? Digamos assim, é um presente contrário.
não é? Presente de grego. Mas é uma obra, né, que que é conhecida mundialmente e que tem muitas intertextualidades acerca, bastante bacana, a história de Odisseu. Então tá, então nós passamos aqui, eu já mostrei para vocês numa outra ocasião, peraí um pouquinho, deixa eu mostrar de novo aqui, só para a gente se situar na linha do tempo da literatura, que aí a gente vai partir agora para o barroco, né? Já vimos o quinhentismo, e agora nós vamos partir para o barroco. Cadê? Ixi, não está aberto não. Deixa eu ver. Está aberto figura de linguagem, intertextualidade. Tanto trem aberto aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não, acho que eu já até mandei para vocês. Deixa eu pegar aqui. A linha do tempo que separa ali o que é da época do Brasil colônia, né? E o que é da época já da era nacional, depois da contemporaneidade. Só para a gente ter uma... Cadê? Linha do tempo da literatura brasileira. Acho que eu já mostrei isso aqui para vocês, sim, na nossa primeira aula. Claro que eu mostrei. Eu fiz isso aqui para mostrar para vocês na primeira aula. Só não sei se eu enviei para vocês, né? Aí, se vocês quiserem, depois vocês me falam que eu envio lá no grupo. No grupo, aqui, ó, linha do tempo. Nós temos aqui o quinhentismo, a era colonial, né? Quinhentismo, o barroco e o arcadismo, que era colonial, né? Brasil colônia, com esses principais representantes aí, né? O Pero Vaz de Caminha escreveu a carta, mas não era só o Pero Vaz, o Pero Gândavo o Gabriel Soares, deixa eu ver como é o nome dele aqui, que está coberto. Gabriel Soares de Souza, Pero Magalhães Gândavo e o Zé de Anchieta, que foram grandes nomes, né? Não foi só um. E depois o Barroco, que nós temos os principais representantes, o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, né? Cada um na sua vertente, que nós vamos ver hoje, né? O Barroco se divide em duas vertentes. O conceptismo e o que é até o que o Padre Antônio Vieira mais gosta, né? De falar, explicar o abstrato a partir de uma ideia concreta. E depois o arcadismo, né, gente? O arcadismo é uma escola literária muito bonita. Eu acho muito bonita, até porque eu associo muito a Ouro Preto e Mariana, né? Porque foi ali que floresceu o arcadismo brasileiro. E foi ali que a gente teve as grandes obras, né? Marília de Dirceu, e a gente tem a casa do Cláudio Manuel da Costa, do Tomás Antônio Gonzaga, para a gente poder visitar, né? É aquela casinha ali em frente àquela feira de pedra e sabão. É muito bacana você poder visitar o cenário sobre o qual você está estudando, né? Muito bacana. E lá no Museu da Moeda foi onde encontraram o Cláudio Manuel da Costa morto, né? Na verdade, diz que encontraram ele morto, né? Mas o sino badalou. Conta a história de que o sino badalou. E sino não badala para suicida, né? Diz que ele tinha suicidado. Na verdade, acredita-se que ele tenha sido morto. Porque esses aí, vocês lembram que eles eram amigos íntimos do Joaquim José da Silva Xavier, né? Eram amigos íntimos do Tiradentes. E foram presos juntos, né? E o Tiradentes assumiu, meia culpa, morreu, morto, esquartejado, arrastado por ali afora, pendurado a cabeça no belisco para servir de exemplo, mas eles continuaram tendo a perseguiçãozinha, né? Claro. Até o o Tomás Antônio Gonzaga tenta falar que não, né? Que ele fala assim, tem uma parte de um poema dele, da Lira da Marília lá, que ele fala que o único pecado dele é amar demais. Ou seja, ele está tentando provar que ele não tem culpa no cartório, digamos assim, né? Mas tem sim, até porque é atribuída a ele as cartas chilenas, né? Que são, assim, uma crítica feroz. É a obra literária que critica fielmente o governo português no Brasil, né? As cartas chilenas, que ele escreve sob o pseudônimo de Critilo ao Cláudio Manuel da Costa. Tomás Antônio Gonzaga escreve ao Cláudio Manuel da Costa, como se o Cláudio Manuel da Costa estivesse em Paris e Tomás Antônio Gonzaga estivesse no Chile. Né? E ele fala assim, dos desmandos políticos, da corrupção do governo do Chile, mas na verdade ele está criticando o governo da Bahia. Né? E é atribuída a ele essas cartas satíricas, né? De alto poder de criticidade. Então, na verdade, ele não é assim, né? Tão sem culpa. Né? Ele tem sim a sua culpa. Tem uma minissérie que foi feita pela Rede Globo,
que fala sobre isso aí, sobre essa fase aí da história do Brasil, né? Chama O Quinto dos Infernos. E tem uma outra, que agora eu não lembro o nome, que é uma filha do Tiradentes. O Tiradentes morre e deixa uma filha que continua com os mesmos ideais revolucionários dele, que é muito bacana também. Essa é mais nova. O Quinto dos Infernos deve ter uns 12 anos já que foi televisionado. Agora, essa outra, que agora eu não lembro o nome, porque eu não assisti a série, ela é mais nova, deve ter uns 3 anos que ela foi televisionada. E é bastante bacana porque tem muito de história, né? Na verdade, é muito bem contextualizada historicamente. Outro fator importante que eu acho bacana a gente estudar aqui em Barroco e Arcadismo é que a gente percebe como que a história e a literatura caminham de mãos dadas, né? De mãos dadas, né? Por exemplo, o Barroco, que nós vamos falar hoje. O Barroco foi a arte da Contra-Reforma, né? Aconteceu a Reforma Protestante lá, do Martinho Lutero, e a igreja começou a perder muitos fiéis, né? E nós estamos falando de uma época que a igreja controlava o poder econômico, né? Vocês estudaram isso aí em história, vocês sabem. A igreja controlava. Então, se ela perdia fiéis, era como se ela estivesse perdendo o mando de campo, né? Então, é, criou-se esse estilo de época, né, que era até financiado mesmo pela própria igreja, por isso que a maioria, né, das obras, elas têm esse caráter religioso, né, muitos poemas do Gregório de Matos mesmo, é como se fosse uma profissão de fé dele conversando com Deus. Pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido. Quanto mais eu tenho pecado, mais o Senhor tem se empenhado a me perdoar, né? Porque isso demonstra como que o homem barroco vivia, né? O homem barroco, ó, é aquele homem depois do classicismo, depois das grandes navegações, depois do antropocentrismo, que descobriu que ele tem poder e domínio sobre a sua própria vida, né? Então, é meio que como se ele tivesse esquecido um pouquinho de Deus, né? Porque o problema não eram só as pessoas que deixavam de ser católicas para tornar-se protestante junto com Martin Lutero. O problema é as pessoas que deixavam de ser católicas para ser nada, né? Então, o barroco tem essa missão de mostrar para o homem barroco, o homem da época, que ele tem que prestar conta para Deus depois da vida que ele está levando aqui. Ah, pode viver aí do jeito que você quiser, pode levar a sua vida baseada em matérias, né? Em tesouros que a traça corrói, mas você vai ter que prestar conta disso. Então, por isso que o homem barroco vive em transe, por isso que as situações são sempre antitéticas, por isso que o barroco tem muita antítese, né? Muito paradoxo. Por quê? Quero, mas não posso. Sabe? É que aproveitar os prazeres mundanos, não só prazeres da carne, tá, gente? Não estou falando só de prazeres da carne, mas aproveitar os prazeres mundanos de materialidade, mas tem que saber que tem que prestar conta depois para Deus dos seus atos aqui na Terra. Então ele fica naquela dualidade, não é? Ai, como é que eu faço? Eu sou dono do meu nariz, eu enriqueço, você vai, não tem jeito de servir a dois senhores, né? Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então, o barroco vive essa dualidade. E o barroco foi feito e foi financiado justamente pela igreja, porque nessa tentativa de converter os cristãos de novo para o cristianismo, né? De trazer de volta os cristãos para a igreja católica, que estava perdendo mando de campo. Então, é uma situação política e religiosa, né? O religioso foi utilizado, claro, né? Mas também numa questão política. E o barroco, por isso, ele sempre foi. Peraí, gente, eu não consigo debater papo ao mesmo tempo que vocês estão, que eu estou falando. Eu não dou conta disso, não. Minha cabeça. Peraí. Ah, tá. Mas é só presença que vocês estão digitando. Ótimo. Quando você tiver que falar mais alguma coisa além de presente, vocês me chamam aqui no áudio. O barroco, por muito tempo, ele foi tido como escola de menor importância, né? Justamente por isso. Por dois motivos, né? Por ele estar muito atrelado à religiosidade, a escola literária muito atrelada à religiosidade, porque era a igreja que financiava, e que tinha essa característica, né, de trazer os fiéis de volta para a igreja, a arte da contra-reforma, e também porque o barroco tinha muito exagero, né? Muito rebuscamento, e isso comprometia a linearidade das artes, isso comprometia o equilíbrio, a harmonia. Lembra do classicismo? Lembra que tudo era muito simétrico? Lembra? Memoriza aí, que eu não tenho imagem aqui, mas vocês conhecem. A Santa Ceia, do Da Vinci. Né? A Santa Ceia tem ali o Cristo no centro, né? Aí tem 6 profetas de um lado, tem 6 profetas do outro.
Tem até uma Santa Ceia que tem só 5 profetas de um lado, né? Que diz que o Judas já estava sendo sabatinado. Mas o normal que a gente tem conhecimento, né? Que é essa Santa Ceia do Da Vinci, tem 6 profetas de cada lado. Tem uns arcos lá atrás, porque essa era a marca também do classicismo, né? Tem uns arcos atrás na parede, assim. Tem o mesmo tanto de arco que tem de um lado, tem do outro. Ou seja, as obras pictóricas e também a arte literária, ela mantinha aquela sobriedade. Lembra que era mais utilizado os sonetos, né? Que tem forma fixa, que você já sabe que é uma coisa padrão, ou seja, padronizado, né? Os sonetos têm forma fixa, 2 quartetos e 2 tercetos, esquema de rimas ABBA nos quartetos, né? Então, o barroco chegou quebrando toda essa linearidade, todo esse bom gosto, toda essa simplicidade, né? Por quê? Porque é muito rebuscamento, porque é muita ideia antitética, porque é muita sofreguidão do eu lírico, né? Porque, uai, gente, é claro que é muita sofreguidão do eu lírico, é o que eu falei. Ele descobriu que ele pode se enriquecer, mas ele não pode ficar só rico, ele tem que lembrar de Deus. Ah, meu Deus, mas aí são 12 ideias que não casam, não é? Tem uma fala da Bíblia que fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que todo rico vai para o inferno, não é isso. Mas é porque, às vezes, os ideais não estavam condizentes com a igreja, entende? Os ideais do homem barroco não estavam condizentes com a igreja. Ok? Entendido por enquanto? Comecei algo do jeito que não estava no script, né? Porque, na verdade, eu queria falar só do barroco hoje. Eu já fui lá. Vocês já conhecem, né? Já sabe que é um remanso danado. Peraí, cadê minha postilha? Ah, tá aqui. Então, essa postilha 2 nossa aqui, ó, que começa aí na página 97, vai falar aí dessa dificuldade de o barroco ser condenado aí, né, a ser muito, como eu falei, voltar para a religiosidade e também até chamar de arte menor, né? O barroco não teve, assim, muita importância na época, porque foi muito criticado, como eu falei, né, pelos poetas do classicismo, porque ele é como se ele deturpasse aquela linearidade até então constituída, entendido? Manteve o esquema, manteve o soneto, sim, manteve, né? Porque Gregório de Matos escreve, são sonetos, escreve textos também em narrativo, né? Mas a maioria é soneto. Então, por isso que ele foi muito condenado, né? Como se fosse, como se estragasse as artes de um modo geral. Eu falo que o mundo, o Brasil estuda barroco, mas o barroco é nosso, né? O barroco é mineiro. O barroco, o maior conjunto arquitetônico barroco está ali, em Ouro Preto e Mariana, né? Claro que tem também, no Rio de Janeiro tem algumas igrejas, em Salvador também tem algumas, né? Mas o maior conjunto arquitetônico está aqui em Ouro Preto. Até porque os 2 grandes nomes do barroco na pintura e na arquitetura estão aqui, né? Na pintura, o mestre Ataíde, e na arquitetura, escultura, o Aleijadinho, né? O Aleijadinho que fez até os 12 profetas de Bom Jesus do Matosinhos. Então, assim, são muitas obras que a gente tem. Como é que a gente percebe a dualidade nas igrejas do barroco? Você olha por fora ali. Ah, tá, gente. Então, deixa eu interromper isso aqui que eu vou colocar outra. Você olha por fora as igrejas em Ouro Preto, digamos. Aquela coisa simples, né? Tudo branco, olha lá. Essa igreja aí é até bem ornada. Essa igreja é uma foto que eu mesmo tirei lá em São João del Rei, que também tem um complexo arquitetônico bastante bacana. Essa igreja é maravilhosa. Essa igreja por dentro, ela é toda ornada em ouro, mas é muito ouro. As luzes acesas, que justamente eles colocam a luz amarela, né? Que não estraga, né? Que não deteriora o brilho do ouro, não traz como é que eu vou dizer? Nenhum processo, não faz nenhum processo químico, assim, que estrague a beleza do ouro. E as luzes amarelas, elas acentuam ainda mais aquele ouro todo que tem ali dentro da igreja. É muito bacana. Então, você observa, a igreja é muito simples, olha. Ela é branca, só é claro, assim, que tem, né,
uma arquitetura bastante bacana, né, com as abóbadas aí, mas assim, uma igreja simples, não tem nada assim de espetaculoso por fora, né, por fora, a fachada, né, quando você entra, é tudo uma suntuosidade gigantesca, majestosa, né, a igreja é toda ornada em ouro, é tudo muito bonito, não pode tirar foto, né, gente, não pode tirar foto justamente porque o flash também ele estraga o ouro, e também porque as pessoas tiram foto das obras artísticas para depois vender no mercado negro, né? Então, o IFAM cuida disso, né? O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e que toma conta disso daí. Você não pode entrar com nada que tire foto ali, porque senão vão chamar sua atenção, né? Então, nós temos aqui, esse slide meu foi feito há muito tempo, sabe, gente? Muito tempo mesmo, né? Quando a gente ainda tinha esse leão aí como símbolo, né? Mas eu também fiz igual vocês, não consegui abandonar o leão, não. Ó, então nós vemos aqui o início do Barroco no Brasil. Quando que começou o Barroco no Brasil? Né? No século XVII, 1601. A obra que marca o início do Barroco no Brasil é Prosopopeia, de Bento Teixeira. Bento Teixeira não foi, assim, um grande nome do Barroco, como é sempre assim, né? Não é o grande nome que tem marca inicial, né? Só no romantismo que o Joaquim Manuel de Macedo, com a Moreninha, ainda teve, assim, uma expressividade grande. Mas o grande nome do romantismo ainda é o Zé de Alencar. Né? Então, é sempre assim, né? Alguém abre portas para os outros brilharem. Nesse caso aí, foi o Bento Teixeira com o seu livro Prosopopeia, que é um livro de poemas. Além da literatura, manifestou-se também nas artes plásticas, principalmente, né? E na arquitetura. E principalmente pela obra do Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho. Então, quer dizer, às vezes, barroco, às vezes denomina uma pérola irregular. Aí você observa, já é uma antítese, não é? Porque pérola é uma coisa muito preciosa. Por quê? Porque ela é perfeita. E aí não é mais perfeita. É irregular, é torta, é oval, é aleijada, né? É uma pérola aleijada, o barroco. É porque tem a sua beleza, mas era muito criticado justamente pelas duas hipóteses que eu falei com vocês. Então, predominou no Brasil até no século XVII, né, até mais ou menos aí final do século XVII, e a arte da harmonia intensa, por vezes dramática, na qual o contraste é predominante. Contraste de claro e escuro, bonito, feio, belo, belo não é feio, dia e noite, não é? Céu e inferno, principalmente. Como que era a vida social no Brasil? O barroco não era só a escola literária, que era de contraste, não, a sociedade também. Né? A sociedade era bem contrastante. Ó, a sociedade girava em torno dos engenhos ou das grandes propriedades rurais e fazendas. Então, como nós já vimos o modernismo, vocês lembram que quem é o senhor de engenho detém o poder. Né? Toda vida que gira em torno do senhor do engenho ali é por causa do engenho, né? Então, o dono do engenho, ele é o senhor daquelas terras, né? Todos os outros dependem dele. Então, você observa que aí nós já temos uma dualidade, né? A dualidade era constante. A busca pelo modelo de civilização europeia convivia com a escravidão, olha isso, né? Um paradoxo. E a distância moral da Igreja Católica. Então, a sociedade já era assim, né? Era antitética, né? Antitética e antiética, né? Era muita riqueza concentrada nas mãos de alguns, que até imitavam o modelo de civilização europeu, mas a escravidão ainda continuava no Brasil, não é? E a mão de obra escrava e também esses desmandos morais aí da igreja, né? Eram raras as mulheres alfabetizadas e as meninas aprendiam aqueles ofícios tipicamente femininos, né? Costurar, bordar, marcar, pregar botão, 6 e meias. As duas vertentes do barroco aí que eu falei aquela hora, né? Que são representadas aí pelo Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, é o cultismo e o conceptismo. O cultismo, aquela oratória de caráter lúdico e encantatório. O que é isso? É aquela falácia, né? É aquela encheção de linguiça. Fala muita coisa, mas diz pouco, né? É a linguagem verborrágica, que é chamada. Tem a sua apostila, acho que traz isso aí, ó, na página 97, está falando da linguagem verborrágica. E isso aí era muito criticado pelo Padre Antônio Vieira, que falava que não podia só falar bonito, né? Que às vezes o sermão do pregador não estava surtindo efeito, não era culpa dos fiéis.
ou não era culpa da palavra de Deus, né? Se ela não estava frutificando, é porque ela não estava sendo semeada de acordo com o que deveria ser feito, né? Às vezes, ele criticava da seguinte forma, às vezes a pessoa ficava ali pregando, usava os púlpitos das igrejas, né? Para se enaltecer, ao invés de enaltecer a palavra de Deus. Então, por isso que não surtia efeito nos fiéis, entende? Então, isso era uma crítica dele a esse estilo esse estilo literário aí, né, que é uma das vertentes do barroco. Culto à forma rebuscada, sofisticações linguísticas, palavras muito difíceis, hipérbato, aliteração, assonância e anáfora. Né? A literação e a assonância, vocês vão lembrar que é a repetição, né? A literação é a repetição do consoante e a assonância é a repetição do som vocálico, né? E a anáfora é a repetição de uma palavra em cada verso do poema ou de um verso em cada estrofe. Vocês vão lembrar comigo aqui do Castro Drummond de Andrade, quando ele escreveu O Arroz do Povo. Ele escreve o poema Visão, 1944, em que ele externa a dificuldade do homem que vive na guerra, né? Que ele fala assim, meus olhos são pequenos para ver tamanha destruição provocada pelas bombas, não sei o que, não sei o que. Aí na outra estrofe começa de novo, meus olhos são pequenos para ver o general com seu capote cinza marcando no mapa uma cidade que amanhã será só pó e pus no arame. Ou seja, destruição total. Né? Então, por que ele sempre começa as estrofes com esse mesmo verso? Meus olhos são pequenos para ver. Para mostrar a pequenez do homem diante do mundo de guerra. No mundo de guerra, ou pós-guerra. Né? Que, por exemplo, Visão 1944 é o que ele viu desse ano. Né? A guerra acabou em 45. Então, essa anáfora, ela é utilizada para dar um recurso maior de expressividade, né? Essa repetição. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiás, aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vastas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Nosso, nosso, nossa, nosso. Esse nosso, nosso aí, essa repetição desse pronome possessivo, ele dá uma ideia de brasilidade, né? Ele dá uma ideia de nacionalismo exacerbado, né? O nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores, porque é característica da corrente literária, romantismo, né? Essa valorização exacerbada do que é nacional. Então, essa anáfora, essa repetição é justamente para dar chama atenção mesmo, né? Para o que ele está falando ali, né? Esse recurso linguístico aí, essa figura de linguagem, é justamente para isso, ok? Essa vertente cultismo trabalha com a disseminação e recuo. O que é isso? Vai espalhando ideias, é a disseminação, espalha ideias durante o texto, depois volta recolhendo aquelas ideias e explicando cada uma, né? E o conceptismo, que é mais um conceito, né? Como eu falei, é explicar o abstrato a partir do concreto, né? O Padre Antônio Vieira até se vale assim, do sermão de Santo Antônio aos Peixes, que ele fala assim, olha, o que mais me edifica de vós, peixes, é que comeis uns aos outros, certo? É uma crítica que ele faz à forma de governo da época, né? E como se não bastasse comerdes uns aos outros, comer os próprios semelhantes, né? Eu estou parafraseando aqui, tá, gente? Não decorei o sermão. Ele fala assim, e como se não bastasse comer uns aos outros, os grandes comem os pequenos. Haja pequeno para alimentar os grandes. Se fosse o contrário, dos pequenos comendo os grandes, bastava um grande para alimentar centenas de pequenos. Mas são os grandes que comem os pequenos. Ou seja, é as pessoas de mais poder que domina, né? que tem domínio, que não vence porque estão certos, mas vence porque inventam meios de oprimir os mais fracos que dependem deles, certo? Nós podemos ter como exemplo isso daí o senhor Jim Jane, né? Que eles tinham filhos com todas as escravas. Isso é um modo de impor-se porque você tem mais poder, não é? Abstrair por meio do concreto as ideias explicadas, aí vai usar muita analogia, comparação e metáfora. Claro, se eu vou explicar uma ideia abstrata a partir de um plano concreto, eu vou usar analogia, né? Vou usar analogia, vou usar alusão, né? Referência, comparações, metáforas, esse tipo de figura de linguagem. E essa retórica é envolvente e persuasiva, não é aquela linguagem rebuscada, com a forma rebuscada, aquela falácia que encanta, mas é aquela falácia que convence, tá certo? É aquele discurso que convence, ok?
E aí nós temos alguns exemplos daqui a pouco para vocês verem. O exagero é uma marca constante no barroco, né, gente? Porque reflete o dilema do homem barroco. O poeta exagera, rebusca, dramatiza seus sentimentos. E o contraste, né, que a gente vai usar também no barroco para mostrar essa dualidade do homem. E uma coisa bastante bacana que a gente vai usar aqui é o Capidai, né? Aproveita o dia. Mas aproveita o dia porque a morte está chegando, né? Tem um poema do Gregório de Matos que ele fala assim: a vaidade, Fábio, nessa vida, rosa que da manhã lisonjeia, à noite já tá murcha, né? De que vale a beleza da rosa se a aguarda o metal, ou seja, ela vai ser podada, né? Então ele vai falar dessa brevidade da vida, né? Mas assim, de uma forma melancólica, porque o arcadismo continua trabalhando o Capidai, mas não é esse Capidai assim, ai, vamos aproveitar a vida que nós vamos morrer, não. Vamos, Marília, deite comigo no feno, ornemos nossa testa com flores, porque o tempo trota toda ligeireza. Não é? Quando o Tomás Antônio Gonzaga escreve isso para Marília, ele não tem aquela sofreguidão do homem barroco, né? Ele só está tentando usar um meio de convencer a Marília a se deitar com ele no feno, não é? Vamos, Marília, que o tempo trota toda ligeireza sobre nossas cabeças. O tempo está passando, vamos aproveitar a vida, né? É tipo isso. Sem aquele agouro do barroco, né? Do barroco é mesmo assim, aproveitar a vida, que a vida é curta. É tipo o Dorian Gray lá, né? O Lord Henry, vocês lembram do Dorian Gray? Retrato de Dorian Gray? Não, não, né? O Lord Henry, o Dorian Gray é um menino muito bonito, né? E aí o Lord Henry influencia o Dorian, né? Fala com ele assim, Dorian, você não sabe o que você tem de melhor é sua beleza, mas ela vai passar. E você vai ficar enrugado, velho. Fica ali, né? Zucrinando, né? Parece que só falta o tridente para ele, né? Pra ser um diabo completo. E aí um dia um amigo do Dorian faz uma pintura do Dorian, que é o retrato de Dorian Gray, não é? É o Basil Howard. Faz um retrato do Dorian. E o retrato é perfeito, porque o Dorian é um menino muito bonito. E aí o Dorian bate o olho naquele retrato, fica tão feliz, porque é tão bonito, né? A imagem dele tá tão bonita ali. Aí o Lorde fala assim, Dória, é uma pena, né? Que o retrato vai estar bonito sempre, né? Já você vai ficar todo murcho, igual maracujá de gaveta. Aí o Dória, coitado, menino bobo, né? Simples, chegou agora na corte inglesa. Ele fala assim, eu daria minha vida para que fosse, minha alma para que fosse o contrário, para que o retrato recebesse a carga dos meus pecados. Pronto. Quando ele fala que daria a alma, realmente ele deu a alma pro diabo. E aí ele não envelhece, só o retrato que envelhece, sabe? O retrato envelhece ao invés dele. Toda vez que ele comete e aí ele fica mal, ele começa a ter, assim, um comportamento inadequado, atitudes insólitas, e vira até um drogado, sabe? Viciado no ópio. Isso tudo por causa da influência do Lord Henry, né? E aí, tudo por causa da beleza, né? A beleza passageira, entendeu? É isso aí. É por isso que eu falei que vocês que a literatura está toda assim, emaranhada, né? A gente consegue linkar vários pontos, né? De, de obras literárias a partir de uma coisa que nós estamos estudando lá ainda no Barroco. Deixa eu ver aqui se mais alguém falou alguma coisa importante, ou se é só presente. Ah, gente, vocês não querem participar da aula, não? Achando que vocês estão falando, vocês não falam nada. Difícil mexer com vocês. Aqui, então tá, efêmero e duradouro, já falando. É isso. Ocultismo, exemplo de ocultismo, que é aquela linguagem verborrágica, é aquela linguagem complicada. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte ou faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. E o conceptismo. Muito grande é o vosso amor e o meu delito, porém pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Essa razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espere em vosso amor de me salvar. É como se fosse assim, né? O eu lírico é até um pouco ousado falando com Deus, né? Tipo assim, eu peco porque é parte da minha natureza ser pecador, porque eu sou humano, mas o Senhor vai me perdoar, Deus, porque é parte da sua natureza divina me perdoar. O Senhor, tem uma outra parte que ele fala assim, o Senhor não vai querer perder o seu reino nessa ovelha. Então o Senhor tem que me salvar, certo? Então, assim, tem uma certa arrogância, né, por parte do eu lírico. Eu agora vou tirar foto aqui, né, porque eu não sei se todo mundo já escreveu, para eu poder fazer chamada, tá?
E hoje vocês participaram muito da aula. Demais. Escrever presente até acabar a aula. Ô, gente, aqui, se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixa eu ver se tem dever aqui. Pior que essa postinha tem pouquinho dever. Não tem, não. Vai ter dever, não. Só na próxima aula que nós vamos continuar a falar aqui, que a gente vai conseguir fazer algum dever, tá bom? Mas é isso. Basicamente, o barroco. Nosso barroco. Na próxima aula a gente fala de arcadismo, ok? Beijo para vocês. Obrigada pela Beijo, presença. Maria. Até semana que Beijo, vem. Maria. Maria. Até semana que vem. Tchau, amores. Beijo.